Casal Natrina pode, porque Natrina pode tudo. E hoje nós estamos aqui com uma grande amiga minha, doutora Patrícia Marques, advogada, que vai dar umas dicas maravilhosas pra gente. Pati, bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, amor, obrigada, Lu. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desse assunto tão importante e tão gostoso de conversar. Então, aproveitando, conta um pouquinho pra gente quem é a doutora Patrícia Marques, a trajetória da doutora Patrícia, o que a doutora Patrícia faz no seu dia a dia. Vamos lá. Eu falo sempre que eu tive muita sorte. Eu fui fazer faculdade de Direito no Mackenzie e eu falo para as pessoas, façam sempre o que vocês amam, porque é muito gostoso e eu me apaixonei. Na verdade, eu sempre soube que eu ia fazer Direito. Eu não sabia o que eu ia fazer com o Direito, porque meu pai era juiz e eu sempre achei que eu ia ser juíza. Até a hora que eu fui fazer estágio no escritório de um advogado, e me apaixonei pela profissão, sou super apaixonada até hoje, gosto demais, falo para as pessoas, às vezes as escolas me chamam, ai, vem falar sobre a profissão de advogado, eu falo, você só vai sair de advogado daí se eu falar, porque eu gosto demais do que eu faço, eu acho que a profissão de advogado, ela é muito gostosa. Eu, pessoalmente, tá? Tem gente que não acha, mas eu acho fantástica. Acho também que nós estamos enfrentando problemas pela falta de aprofundamento dos profissionais, que acham que você pode ser raso. Eu acho que a advocacia, ela é muito mais do que só lei. Você lida com pessoas, você tem que ter bagagem, você tem que ter cuidado. Então, assim, eu falar da advocacia, eu vou tomar seu podcast inteiro, porque eu sou apaixonada. Adorei, muito bom. É isso aí que a gente quer. Pati, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu vou começar com uma pergunta, porque me interessa, tenho segundas intenções, tá? Porque eu tenho filho adolescente e é uma pauta que eu realmente me preocupo como mãe e principalmente como médica, porque eu atendo muitas adolescentes, né, no consultório. E essa questão que hoje, para eles frequentarem algumas festas, eles precisam ser maior de idade para beber. Então, a questão do RG falso... É para entrar. Para entrar, exato. Para entrar. Então, eu acho... É legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que é bem complexo a questão do RG falso. O que significa isso para uma criança fazer um documento falso? Pior, um pai dar este documento para o filho. E nessas festas, por que tem que ter 18 anos? Porque vai ter bebida. E como vai ser essa questão do consumo da bebida por menor de idade, uso de cigarro eletrônico, pod, vape e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dos riscos jurídicos de tudo isso, porque é importante saber. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer uma pequena introdução sobre isso, tá? O RG falso é só a pontinha do iceberg. Para um adolescente, eles não pegam de ninguém, eles imprimem e plastificam. Hoje está muito simples. Ou eles fazem no Canva, naqueles aplicativos deles, e apresentam no celular. Não existe o controle que deveria existir. Essa que é a verdade. Só que para você chegar no RG falso, esse adolescente já entendeu que é ok burlar leis. Porque ele sabe que não pode. Não adianta chegar para você, você vai atender, ah, não, doutora, eu não sabia, mentira. Mentira, sabia. Sabe que é errado. Pode não saber a consequência legal, mas sabe que é errado. Então, assim, primeiro, eu fico bastante chocada quando eu percebo que a grande maioria tem a conivência dos pais. Exato. Porque é ridículo não poder entrar. Então, quando você vira para o seu filho e fala assim, existe uma lei, mas eu acho ridículo, então eu não cumpro. Você está ensinando seu filho que se ele achar ridículo, ele não cumpre. E para o adolescente o que é ridículo é bem diferente do que é ridículo para o adulto. Então, quando você torna subjetivo o direito de respeitar ou não, de acordo com o que você acha certo, você passa para o seu filho a seguinte orientação. Isso serve também para oferecer bebida em casa, concordar. Não, mas eu prefiro que meu filho beba em casa. Não, você não prefere. Você prefere que seu filho não beba. É lei. Exato. Entendeu? Ele tem a vida inteira para beber. Então, a partir do momento que você fala pro seu filho, ok, como é que você vai virar para ele no RG e falar você não pode? Ele vai falar, ué, mas beber em casa eu posso. Exato. E aí, você fica com aquela cara de ué, porque aí o pai fala, não, mas eu mando. Esquece, perdeu. Virou pro filho e fala, não, aqui eu que mando. Não. Ou você ensina que não pode, apesar de eu achar, eu não acho que essa lei deveria existir, filho, mas é lei.
Leis se cumpre. Leis se cumprem. Eu vou até fazer uma observação. Uma vez, eu era nova, eu devia ter uns 14, 15 anos, e desde que eu sou nova, falam-se sempre a mesma história. Maconha é menos prejudicial que cigarro. Maconha, porque na nossa época não tinha cigarro eletrônico, era cigarro mesmo. E um dia meu pai estava chegando do fórum e estava passando uma matéria na TV e eu perguntei para ele, ô pai, falam que maconha é menos prejudicial que cigarro. Por que o cigarro é liberado e a maconha não? Aí ele falou, primeiro, que a maconha planta pode até ser. Ele falou, eu não tenho conhecimento técnico para falar se faz mal, se não faz mal. Aí ele falou, mas sabe o que faz mal? Uma noite na cadeia. Ele falou, isso faz muito mal. Ele falou assim... Eu conheci o pai da Paty, ele era maravilhoso. Eu falei pra ele, ele falou assim pra mim, o dia que você puder estar com seu cigarro de maconha e pedir fogo pra PM, você pode usar. Falou, até lá não me interessa se faz mal ou não, é lei. Então, ou não existe mais. Isso não existe. Você é careta, você é chata, você é tonta. Mãe, todo mundo faz. Aí vem aquela mãe. Você não é todo mundo. Exatamente. Exato. Eu já consegui mudar essa frase em casa para não ficar igual a minha mãe. Eu falo para elas assim: é bom ser minoria. Também acho. Hoje em dia. Ou fazer o correto. Hoje em dia, mas ninguém faz. Eu falei, então é bom ser minoria. Seja quem faz o certo. Falei, por quê? Mas o fulano fez o gato da TV a cabo. Mas o fulano não paga a luz. Mas o fulano. Eu falei, então. Aí os pais fazem gato da TV a cabo, fazem gato da luz, deixam a criança beber em casa, incentiva, acha o máximo, pega a menininha novinha, 3, 4 anos, põe o funk e filma ela descendo até o chão e acha tudo lindo. Aí a criança vira e fala, entrei na balada com RG falso. Não pode. E se ele for pego? Então, a criança, ela responde como ato infracional. A criança não. Vamos corrigir. A partir dos 12 responde, tá? Então, a partir dos 12 chama ato infracional. Qualquer crime que exista no Código Penal, quando é cometido por menor de idade, é chamado de ato infracional. O que é o ato infracional? É o crime, só que não usam-se as penas do Código Penal. Então, se o menino de 16 anos sair e matar alguém, ele cometeu um homicídio, mas é um ato infracional. Então, ele fica 3 anos na Fundação Casa no máximo. É o que acontece. Muda a punição. Muda só a pena. O nome do crime. É o mesmo crime. As pessoas acham que tem crimes específicos no ECA. Não. São os crimes da sociedade. E vai estar carimbado lá no CPF até os dele. 18. Ai. Nos 18, essa ficha não pode mais ser usada para antecedentes. Então, não é que zera a ficha. O pessoal fala, zera a ficha. Não, não zera, ela existe, tá? O juiz vai olhar quando acontecer alguma coisa e ele for maior, mas o juiz não pode usar essa ficha para aumentar o pena. Então, por exemplo, dos 12 aos 17, ele matou 20. Quando ele matar com 18, é a primeira vez. Se fosse a primeira vez. Uau. E os pais respondem? Respondem. Por exemplo, se eu tenho lá um pai que oferece bebida alcoólica ou algum tipo de droga ilícita para o filho, ou permite para os amigos, ou é permissível que eles usem em casa. Responde. Mas ele não pode responder. Então, vamos lá. Ele pode responder pelo crime, dependendo do crime. Então, vamos dizer que seja um tráfico. O pai é maconheiro, tá? Ele tem maconha em casa. Aí chega o filho e 3 amigos. Ele faz cigarro para esses 3 amigos e para o filho e entrega. Isso é tráfico. O tráfico é entendido pelas pessoas como venda. Não é venda. Você compartilhar com o seu amigo é tráfico. Então, o que acontece? Como a gente não sabe a profundidade. Mas daí eu fico mesmo com essa lei da legalização da maconha, 40 gramas. que é muita coisa, mas são escuta 20 só. cigarros. Olha só. Quem decide isso? Se você estava em ato de traficância ou não? É o PM. Então o policial te aborda e ele fala, não, ele estava com esses 20 cigarros, mas ele estava em ato de traficância. O que é ato de traficância? Crime. É o compartilhar. Ou compartilhar, ou estar com o intuito de. Então o primeiro juiz é o policial. Então o que eles fizeram com essa lei foi jogar para o policial definir o crime. Então, em 2006 houve uma mudança também, que eles mudaram e disseram que a maconha não era mais crime propriamente dito, seria em juizado especial criminal, ok. O que aconteceu? Aumentou 830% o número de traficantes no Brasil. Não é que aumentou, é que todo usuário que era pego, o policial falava, estava em ato de traficância. Entendi.
Então, o que está acontecendo com essa lei da permissão da maconha e do pai? A gente vai falando e vai mas saindo, né? Não, dessa né? permissividade Então, o pai de se transformar responde. algo que você fala assim, o que que tem? Tem Então. 17 anos, 11 meses, Exatamente. daqui a O que um mês. muda? Qual o problema de pegar o carro um Então, mês antes, Exatamente. né? Tudo isso. Eu lembro que uma vez a Maitê falou pra mim assim, mãe, já posso andar no banco da frente? Eu já tenho, 10 anos, né? Acho que é 10 ou Acho que altura, né? Uma coisa ela assim. tinha a idade lá há uma semana do que ela estava me Sim. pedindo. Eu vou fazer a idade daqui a uma semana. Aí eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, mas você tem a idade? Ela olhou pra mim e falou, não. Eu falei, então não pode. Então, Daqui a uma semana você vai poder, né? Mas eu vejo isso, essa flexibilidade. Gente, só falta um mês, qual é o problema? E eu vejo os pais fazendo isso. Eu tenho muitas colegas, mães e pais fazendo Muitos. isso. E eu fico pensando, isso é passível de punição. É passível de punição. O grande problema é a fiscalização que não existe. Sim. O brasileiro, eu falo que as nossas leis são ótimas. O problema é que não existe fiscalização e, contando com a impunidade, todo mundo faz coisa errada. Aí, por exemplo, tem uma boate, tá acontecendo um problema dentro da boate, a menina tem 16 anos, o pai levou na porta, não podia entrar, entrou com RG falso, não sei o quê. Sai com um cara de 22, tá? Vão lá para um lugar e transam. O que acontece com esse cara? Esse cara tá tendo relação com uma menor. Só que ele não sabe. Aquilo ali é uma balada para Que ele maiores julga de idade. Que ela tem 18 anos. Agora, pensa pior. E se for uma menina de 13, que já aconteceu 1000 vezes? Sim. É estupro de vulnerável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O estupro de vulnerável, gente, não tem conversa. Nós temos uma decisão no Brasil para nos dizer que não tem conversa, de um juiz que pegou uma menina de 12, um cara de 17 e falou que era namoro e ok. Mas normalmente isso não existe, tá? Depois do tribunal Mesmo que a menina não consinta, pode. mesmo que ela diga, eu quero ter relação sexual com esse menino. O adolescente só pode consentir a partir dos 14. Exato. Antes dos 14, ele não tem capacidade legal para consentir nada. Pode namorar em casa, responde o pai, responde a mãe. O pai pode responder por conivência no estupro de vulnerável. Não, e pior, imagina com a Isso é questão... um crime de quanto tempo? Até uns 15, 16 anos, depende das Imagina, de agravantes. reclusão. Reclusão. Não, mas vamos lá, vamos a mais. Seguinte, com a questão também que está falando da legalização Isso. do aborto. E a gente trabalhou no Pavas há algum tempo, né? Moni Pavas, para quem não sabe, era um serviço, um hospital público de violência sexual. Tá. Né? E aconteceu algumas vezes. Paty, e por isso que mexe muito no meu coração. E não estou aqui para ser favorável ou contra a criminalização do aborto, eu vou me abster desse tema, mas uma coisa que eu acho bem complicado, e você falou um tema interessante. A menina tem 13 anos, tá? E namora um menino de 17, tá? Namoram, se adoram, se amam e tiveram relação sexual. E essa menina engravidou. Ela engravidou de um namorado, 13 anos. Certo. É considerado pela lei, e me corrija se eu estou errado, o estupro de vulnerável. Essa menina, então, no Brasil, o Código, né, Civil permite o aborto para estupro. Né? Isso. Então, isso é considerado estupro. Foi um ato consentido. E este menino de 17 anos é o estuprador. Então, é importante a gente dizer e falar sobre isso aqui, porque o seu filho, menino, homem, que está tendo relação com uma menina menor de 14 anos, Exatamente. caso aconteça deles engravidarem, porque eu falo que é o casal, ele é o estuprador. Não, ele é o estuprador de qualquer jeito. Ela não precisa engravidar. Porque vou te falar o que... Sim, sabe o que é grave? Ela faz o estupro legalizado e agora, aonde você tem que denunciar quem foi o infrator. Não, mas vem cá. E quando ela quando ela tem 12 e ele tem 17, e eles têm relação sexual, não engravidam, e aí quando ela tem 13, ele enjoa. E aí ela vai pra delegacia e denuncia. Uau. E aí? Entendeu? Ou se muita gente ingenuamente não sabendo dessas leis. Não, mas os meninos, o que eu acho o problema não são os meninos, porque os meninos não vão raciocinar. Não vão. Eu já acho que tem que falar assim, meninos. Eu falo. Se tiver menos que 14 anos, não chega perto. Mas sabe o que eles respondem? Eles vão lá pra casa sempre. Mas tia, como eu vou saber? Eu tava na balada. E julga que tem 18, porque teoricamente a balada é pra 18. Porque tá com RG falso na balada. E mentem a idade também, viu? As meninas. E elas parecem mais velhas mesmo? Parecem, mais óbvio. maduras, Não, e estão super né? maquiadas, cabelão, roupa provocativa. Então, assim, não parece uma criança. Mas é.
E pela lei Entendeu? responde. Responde como estuprador. E, e eu falo as coisas, as meninas falam, mãe, se os meninos saem daqui tudo apavorados, eu falo, que ótimo. Porque eu falo pra eles, vocês sabem o que acontece com o estuprador quando cai no presídio? É estuprado. Exato. Meu Deus. E porque no presídio, a hora que jogarem ele lá dentro, Ele é o estuprador. de criança. É isso que o carcereiro vai dizer. Então, é assim. Ninguém vai chegar lá e falar, gente, faz o seguinte, coitadinho, ele namorava, não vai ser isso que vão dizer. Então, a vida real, as meninas falam, mãe, porque as minhas coitadas ficaram neuróticas, óbvio, porque escutam isso o dia inteiro, mas eu falo, eles precisam saber. Precisam. Eu falo, gente, terceiro ano do ensino médio tinha que ter direitos básicos, essas coisas assustadoras, não façam, porque vai dar errado. Não, e tá na lei. E me fala uma coisa. E precisa falar para esses meninos saberem. Saberem. Entendeu? Porque é isso, independente de engravidar ou não. Exato. Né? Você corre o risco. Pais também, porque eu É vejo pior, pais. porque se a mãe também, vamos pensar. Conivente. Não, a mãe, vamos pensar numa situação, olha que complicado. A mãe tem uma filha de 12 anos. Gente, esse que podcast namora. ficando quente, Não, vamos lá. pessoal. Mas é importante. Uma mãe que tem uma filha de 12 anos, que namora um menino de 17. Mas essa mãe não gosta desse menino. Exato. Não, ela não gosta desse menino. Ela não aprova. Ela não aprova. Daí eu te pergunto, essa mãe pode denunciar? Qualquer Pode. pessoa do povo. A vizinha, a tia, qualquer pessoa. E aí a menina vai lá chorando, não, mas eu quis. É meu namorado, eu amo ele. Mas aí eu vou numa outra vertente. Vamos imaginar que eu sou a mãe. Gente, eu sei a Ok, lei, não vou fazer é. isso, minhas filhas nem têm essa idade mais. Mas usando um exemplo, eu sou a mãe da menina de 12 anos que ignora essa lei, desconheço essa lei, e aí eu acho um menino Fantástico. de 17 que tá namorando a minha filha de 12 fantástico, incrível, maravilhoso, e aí eu penso assim, ai gente, qual é o problema? Uma opção, Sim. meu corpo, minhas regras, Isso. aquele papo, né? Então não tem problema nenhum se a minha filha de 12, 13, enfim, menos de 14 anos, quiser ter relações sexuais com um menino que eu acho incrível, respeitoso, de uma família maravilhosa, e aí a vizinha denuncia. Eu respondo? Responde, mas E é o assim. que pode acontecer com os pais? Então, os Que pais acho vão que é ser. importante contar Os isso pais também. vão ser responsabilizados, porque tem o maus tratos, tem abandono de incapaz, tem um monte de coisa. Só que assim, gente, nada é, nesse caso, que a mãe concorda, que o pai concorda. A polícia tem uma coisa que eu chamo que é faro. Eles sentem o cheiro do crime. Então eles vão ver que aquilo não é um crime. Então assim, não é desse jeito, tudo certinho, vai ser muito difícil alguém ser punido, a não ser que deu mídia, acabou. Agora, se ela engravidou e ela vai. Ela quiser abortar. Porque é um ato estupro, e ela vai quiser. Se ela quiser abortar. Ela tem que denunciar o estuprador. Isso Não, ela não tem que denunciar o estuprador. Ela vai chegar e falar, fui Ela vai estuprada, falar ela vai que é inventar uma história desconhecido. X, Tá. porque se ela chegar com essa história do estupro de vulnerável e o cara existir, não sei o quê, a polícia, se tiver condições, coitados, porque eles não têm policiais, eles vão investigar e vão ver que é o namorado, aí talvez, porque essa autorização para aborto de estupro é do juiz. Não basta chegar no coisa e contar. Tem que vir uma autorização judicial para esse aborto. Tá. Então, não vai ser assim de chegar e dizer. Vai ter uma mini investigação que seja, porque o grande problema é que elas estão chegando num limite, o que não dá mais para esperar. Então, quem vai Exatamente. decidir se ele é estuprador ou não é o juiz. O estuprador não. Não, se ela foi cometido estuprada. o Não, estupro. foi consentido, isso que eu tô falando. Mas se ela falar que Mas foi ela consentido, foi consentida, ela chega pro juiz e fala, não foi consentido do meu namorado, mas eu tenho 12 anos. Isso que eu queria saber, se depende Primeiro da que ela não decisão pode do falar. juiz ou da lei. Não, ela não pode nem falar. Ela não pode nem falar. Não, porque ela não tem idade para se representar legalmente até os 18 anos. Então, quem quem vai é fala é a a mãe mãe. e o pai. Ou a mãe ou o pai, ou os dois, Nossa, enfim. que complexo. É muito complexo. Então, assim, o que me preocupa não é estes casos onde está tudo bem. O que me preocupa é quando não fica tudo bem. Que não houve, de fato. A gente fala, não houve o estupro, tem um monte de colegas que falam, ai, que absurdo você falar isso. Mas, gente, eu tô falando do estupro, propriamente dito. Sim, mas é por isso que a gente tá falando Então, e colocando essa porque questão, não é estupro. Não é, Sim, mas Eles a tinham que ter lei um nome. devia ter um Entendeu? nome. Tinha que ter um nome. Exato, mas a lei diz que é, então É, é então. Você tá complicado. usando estupro aí no ato sexual não consentido com forma de violência. Pra mim, né? o estupro, quando você fala em estupro, na Sim. minha cabeça e na de todas nós, vem a violência, vem aquela Sim, coisa. Sim. Né? Então,
A gente tá falando de relação sexual consentida com menor. em menor de idade. Então, Exato. Que deveria chamar assim. deveria chamar assim, exatamente. Qualquer outro nome que não seja estupro. Só que o que vai acontecer? Se ela insistir no aborto, se houver uma investigação, se chegarem ao pai, ele é o estuprador. Se ela está denunciando um estupro, tem que ter um estuprador. Então, esses meninos, eles correm tantos riscos. E as meninas estão tão descabeçadas, que a gente sabe. Então, é um risco. Ah, peguei ele com outra. Ah, mas agora ele vai ver. E eu não acho só isso. Eu não acho só isso. Eu acho que existe hoje, é o que você falou, a impunidade. A impunidade. A falta de recursos no nosso país Sim. para investigação adequada, né? A dificuldade assim, a gente tem que entender que a polícia como instituição tem grandes dificuldades, limitações, né? Muitas muitas. limitações. Então, tudo isso vai gerando, que eu vejo muito, uma permissividade, né? Porque não dá nada. Falta A só frase... um mês para eu andar no banco da frente. E a gente vai educando as crianças Exato. que vão se tornar adultos um dia, que eu acho que o grande problema dos pais, e eu vejo isso muito na nossa clínica e na nossa prática do dia a dia, é que a gente esquece que as crianças e os adolescentes serão adultos. Amanhã. Quando você piscar, porque Então, não é essa rápido. permissividade, falta só um mês, então pode pegar meu carro para ir só até a esquina. O exemplo que eu falei da Maitê, falta só uma semana para Isso. poder andar no banco da frente, mas você ainda falta uma semana, então semana que vem você anda, não é essa Não semana. dá nada. A frase que você escuta é não dá nada. Exatamente. exatamente. E aí isso Não vai dá. gerando adultos que vêm suave. incutidos Tudo bem. na sua personalidade o valor do jeitinho, o famoso Então, jeitinho, né? Você sabe que outro dia eu tava falando sobre isso com outras pessoas e eu falando, gente, até o nosso jeitinho foi estragado. Porque o jeitinho do brasileiro, no meu entender, é o nosso jeitinho. A gente recebe um Sim. americano, o cara não fala língua, você dá um jeito, você faz mímica, não sei o quê. Mas não, os caras transformaram esse jeitinho em não liga pra lei, não liga pra polícia, não dá nada, faz do seu jeito. E se der errado, dependendo da classe social, a gente resolve. Exato. Esse é o outro extremo. Nós temos os muito simples, que não têm cultura de leis, que não têm, e temos os que têm dinheiro e acham que todo mundo é comprável. E ensinam isso para os filhos. Nós tivemos agora o caso do rapaz do Porsche, que a mãe botou no carro e tirou de lá. Ou seja, é um homem, Sim. entendeu? Então vamos continuar ensinando a permissividade, vamos dar um jeito, tirou do flagrante. Então, Não existe consequência para nenhuma atitude equivocada que Exato. você cometa. E, gente, isso é né? tão grave. Isso é muito Toda ruim. ação tem uma Porque isso gera o desrespeito, né? Isso. Eu invadir o espaço do outro, porque nada acontece comigo. Aquela né? história que eu falo para as meninas, elas brincam comigo, mãe, de novo. Eu falo assim, seu direito acaba quando começa o do outro. Exatamente. O é seu só espaço isso. também acaba quando Exato. começa o outro. Existe uma sabe? linha. E em tudo. Se você tá no cinema, você não vai abrir uma mexerica dentro do cinema. Exato. Porque você está incomodando o outro. Ah, mas isso não tem lei, isso não tem nada. Sim, mas se tem normas Tem de o respeito. conduta. O cheiro invade o espaço do outro. Isso que nós estamos falando dos pais serem permissivos, e os pais podem sim ser punidos, porque eles estão incentivando, estão coniventes com os crimes. Fazendo um link nessa Deixa eu situação. aproveitar até os 14 anos, que eu tô preocupada com os 14 anos. Quantos anos tem seu filho? 15. Ah, certo. Não, já passou. Ufa, Mas agora que É, preocupa. as namoradas, Dudu, pergunta a idade, menos de 14, não chegue perto, Pede RG. por favor. Pede Se bem RG. que... E veja se não é fácil. Ou seja, Né? olha Olha onde isso. estamos. Mas a questão dos 14 anos, pensando como médica, né? Tá. Eu tô sobre sigilo profissional, né? Então, lá, o meu código de ética médica me diz, Luciana, é o sigilo profissional. E daí eu te pergunto como advogada, esse sigilo, ele passa a acontecer após os 14 anos, porque ela é menor de Sim. idade e a lei é maior do É que 12. o código de ética médica? 12. 12, Até 12 é criança. tá? E daí, então, tudo que ela me contar, eu... Não, então. Isso Assim, é até os importante. 18, você é obrigada, pela lei, Tá bom. a Eu passar quero saber por da um lei, a partir- representante. não código de ética ela não médica. tem direito de tomar Sigilo. uma decisão. Ela tem direito ao sigilo, desde que o sigilo não seja... Não infrinja não ponha o- ela em E risco. risco de vida. Isso. Não sei Não só de risco de vida. Um risco você tá sabendo. Não, sabe o que é, doutora? Eu vim aqui porque eu quero pegar o DIU, porque amanhã eu vou fugir com meu namorado traficante. Não, E o sigilo? mas pode colocar o namorado é traficante, ela pode morrer, né? Não, mas e daí? Ela fala, tudo bem, doutora, eu tô sabendo. E a mãe dela tá ali, ó, na tua sala. Na sala de espera.
Uau. Mas o Código de Ética Médica também diz isso. Ah, tá. Não, se for Existe o risco de sigilo vida, enquanto a se pessoa você não tem um julgar- risco físico. E Porque fugir na com o verdade, traficante é um risco pra mim físico. Então é É. muito fixo. Vai Sim. do senso da da médica. interpretação Sim. da médica e do juiz, caso aconteça. Não, é porque não vai acontecer. Não, Se acontecer sim. isso, a mãe jamais vai levar isso para um Exato, juiz. E exato. é a mãe que pode. E a menina... Não pode, não e a- tem capacidade não de se pode. representar. Então, isso é importante, entendeu? É. A mesma coisa assim, se ela vai usar agora a questão do anticoncepcional, que Sim. eu acho que acontece mais. Se ela tem 14 anos mais, eu posso receitar Com a mãe. com sigilo. Com a mãe. Ela não pode. Deixa eu te falar, qualquer ato da vida civil, qualquer ato, tá? Menor de 18 anos, ele tem que estar representado pela mãe. Na verdade, a orientação que nós, advogados, damos para todos os médicos é não atenda menor sem a mãe dentro da sala. A menos que você confie muito na mãe, na criança, ok, não tem problema. Mas assim, a gente faz para proteger o médico. Porque o que eu já defendi de coitado de médico, que a menina sai da sala, porque ele passou a mão em mim, porque não sei o quê, e não tinha ninguém na sala. Uhum. Eu falo, pelo amor de Deus, cuidado com você mesmo. Porque a gente não conhece o outro. Então, assim, o que eu aconselho? É uma consulta de rotina, besteira, tudo bem. Agora vai dar anticoncepcional, porque depois a mãe vai te processar. Entendi. Minha filha tomou isso aqui, teve um piripaque. A minha filha não sei o quê. E a mãe pode te processar, a filha não. Ela não pode dizer eu concordei. Você não pode concordar com nada. Você não tem direito de tomar decisões da sua vida civil ainda. Entendi. Isso é Entendeu? importante. E a aí, gente falar. aproveitando nesse gancho da responsabilização dos pais. E saindo um pouco, vamos andar pra frente, Não amiga. dos 14. Vamos fazer Foquei nos essa moça 14. crescer. Ela passou dos 14 Passou, anos, tá bom. tá? Uhum. Vamos andar pra frente, que eu quero chegar lá na menopausa. Tá. Ela passou dos 14 anos, tem relação consentida com Sim. um namorado, que tem a idade Ok. qualquer uma. Não, mentira. Minha pergunta é, ela tem mais de 14 anos, teve relação consentida com um namorado que também é menor de idade Uhum. e engravidou, teve uma gravidez indesejada. Uhum. Resolveu levar essa gravidez adiante. O menino, menor de idade, não é produtivo financeiramente, Exatamente. vamos Estuda. dizer assim. E ela também. Quem ajuda, ou ajuda não é a palavra, mas Quem quem é responsável por parte do pai, pela responsabilidade financeira dessa criança Tá. que está por vir? Vamos lá. Primeiro, essa criança que está por vir, ela não é responsabilidade dos pais para nada. A mãe não pode, por exemplo, entrar com a criança num hospital e assinar um termo. Ela tem 14 anos. A avó já começa a dançar aí. O termo de consentimento. Ela veio para informado. antes. Eu tô pensando na pensão alimentícia. Não, e então, ela a gente já tá. se a Já vou criança te teve uma mostrar crise de que bronquite. esquece. Tudo dessa criança, alguém vai ter que assinar. Que Quem? não pode ser ela. Se nem a mãe nem o pai pode. Quem é responsável pelo pai e pela mãe? Exato, Os porque eles avós. continuam filhos. Exato, são Olha. crianças. Então, quem vai responder são os avós. Aí, eles estão juntos, lindinhos, morando na casa da avó, tudo bonitinho. Aí, até aí, ninguém falou em pensão, né? Aí, um belo dia, ela é mãe, mas ele é jovem. A gente não vai falar que é 100%, mas 98% é assim, tá? E ele resolve que a vida continua e vai embora. Aí, o que ela faz? Eu quero pensão. Tudo bem. O filho trabalha, o bonitinho trabalha, o fofinho não trabalha porque tá na escola. Então tá, ela não trabalha por motivos óbvios também. Além de estar na escola, ainda tem filho e ok. Uhum. Quem paga? Os pais dele. E chama assim, alimentos avoengos. Isso chama. É, Avô. avoengos. E vai até que idade? Até 24, se estiver na faculdade. Até 18, se não estiver na faculdade. E se tiver qualquer limitação mental, ad eternum, para sempre. E os Mas- avós serão responsáveis enquanto o pai não for isso que eu ia falar. produtivo. Mas não é automático, tá? Eu conheço avós que estão entrando contra os filhos. Porque o filho já tem 30 anos, trabalha e fala, E não, paga pensão, não deixa dá. para os avós. não dá pra pagar. E aí o avô tem que entrar contra o filho, porque o avô vive de aposentadoria, às vezes o cara tá super bem. E ok. E não assumiu a pensão do filho. Porque para você mudar uma pensão fixada judicialmente, só judicialmente.
Mesmo que chegou aos 24 anos, então teoricamente Você vai ter acabou. que exonerar. Ah, daí você. Não, então não é automático. Isso também é Os importante pais falar. pensam que é. Exato. Não porque é. A maioria das pessoas acha que é automático. Não Chegou é. aos Você tem que 24 anos. entrar Não. Para exonerar, dizer, olha, ele tem 24, não tem limitação mental, não está cursando faculdade, porque também tem um detalhe, tem filho que faz 4, 5 faculdades, quer que o pai pague até os 50. Não é assim. É Uhum. um curso de graduação, terminou o curso de graduação, você entra, prova, ó, paguei a graduação, não tem limitação mental, é capaz de se gerir, aí o juiz exonera. Se não, você corre o risco de ser preso, porque tem pensão em andamento. Mas isso também serve, vamos pensar, a gente falou, lógico, numa situação que o avô vai pagar a pensão, mas os 24 anos O pai também também. funcionam, vamos pensar, não, maior de idade, casou, separou, então esse pai vai pagar pensão para este filho até os 24 anos, se Ou- estiver na faculdade, se fizer 2, 3, 4 Aí, graduações, acabou, mas a partir dos 24 anos ele tem que ir na justiça E e exonerar. dizer... Ele tem Minha 24 obrigação anos, minha acabou. obrigação acabou, e o juiz Isso. fala, ok. Se É. ele não for na justiça fazer isso, Ele continua ele tem que devendo, continuar. sim. E se ele ela entrar na Cobrando, justiça, ele vai ser... retroativa- Não, é assim. Retroativo, vamos lá, o retroativo É. também, que as mães têm esse desespero. Separamos. tá bom. Eu e meu marido, Tá. tá? Aí a gente é super amigo. Tá. Ele, não, Paty, deixa, eu vou ficar pagando as coisas, não precisa de juiz, porque dá toda essa complicação, tá bom. Então tá. Aí a criancinha tem 2, ele vai pagando, tudo bonitinho, não sei o quê. A criancinha tem 6, ele casa de novo. Aí ele tem outro filho. Aí ele vira e fala assim, olha, eu tô pagando muita pensão. Olha, eu vou começar a pagar metade. Eu falo, não, você não pode. Porque a gente combinou que não sei o quê. Então eu vou pro juiz, porque agora eu vou receber tudo que você... Não vai. O que acontece? A justiça só pode cobrar a partir da citação no processo de pensão. O que você combinou de boca, você perdeu se ele não pagou. Entendi. Então, isso é outra coisa muito importante que você falou daí. Não combine nada de boca. Não pode. As mulheres vêm, ai não, doutora, mas ele não quer judicializar, ele não quer levar para a justiça, eu confio super. Eu falo, então tá. Ah, mas depois de qualquer coisa eu peço retroativo. Não pede. Não pode. Não pode. Entrei com o processo. Chegou a citação na casa dele, a partir daquele dia ele deve. Ah, mas meu filho tem 3 anos, ele nunca pagou R$1. Azar. Perdeu. Entendeu? As mulheres não sabem que podem pedir pensão na barriga, são os alimentos gravídicos, desde o dia de você saber que tá grávida, você tem direito à pensão. Então, tudo isso... E se, de repente, tô viajando aqui. Sim, Aquele filho não é dele. Eu digo porque acontece. acontece. Entendeu? Ó, esse filho é seu, então você vai ter que já pagar a pensão gravídica. Ele vai pagando. Daí nasce, ele tem que pagar, porque até então ela disse que é dele. Nasceu o bebê, fez o DNA Não é, e não é. perdeu. Perdeu, ela não tem que devolver. Tá. Não isso existe é importante, isso. não tem como devolver. E Tá. vamos lá. A gente tá falando de uma maioria da situação, realmente, no Brasil, Infelizmente. a maioria das crianças, quando há separação do casal, acabam ficando com as mulheres, é o cenário que a gente vê mais comum. Muito Mas pode acontecer o inverso. Pode. Então vamos imaginar de crianças do filho daquele casal que fique com o pai. Isso também se aplica para mãe. Mesma coisa. Mesma coisa. Exatamente. O inverso é verdadeiro. É o porque ele não pai, mais é o comum, pai. mas ele A pode gente fala existir. pai no sentido lato. Então, é o pai responsável, é o genitor responsável. Não necessariamente o pai. Se o pai está com a criança... E outra coisa que o pessoal confunde também é guarda e residência. Se a criança reside com o pai, independente de guarda compartilhada, não sei o quê, reside com o pai, quem paga a pensão é a mãe. Uhum. E outra coisa muito interessante, a mãe não pode virar e falar assim, eu renuncio à pensão. Ela não pode. Os alimentos são da criança. É irrenunciável esse direito. O promotor de justiça vai entrar no processo e falar, a senhora não pode renunciar. Agora, Então, se aquela porque pessoa a tá, defesa É da criança. tá Aproveitando, desempregada, não tem dinheiro. Vamos pensar, Tem que pode pagar. acontecer. Ela tem que arranjar um jeito de pagar. Pagar. Vamos pensar que pai. a mãe Hum, tem condições financeiras. Tem muitas condições finaneiras, trabalha, tem condições. O pai não tem. O pai tá doente, tá desempregado, não tem. Essa criança mora com a mãe. com a mãe. Com a mãe. Esse pai não tem condições financeiras. Ele mostra pro juiz, olha... Nós já estamos num processo, nesse já seu caso. estamos. Já estamos num no processo. processo, Não tá. tem, olha aqui, tô doente, Não tenho como pagar. não tenho como pagar. Daí o juiz vai definir o que ele tem que pagar ou Vai não. definir. E em algum momento essa mãe pode ter que pagar alguma pensão. Essa é a minha dúvida. Para aquele pai que não tem dinheiro, que tá passando fome, sendo que o filho tá morando com ela. Ela teria que pagar uma pensão pro ex-marido
se na hora do divórcio ficasse provado que esse ex-marido dependia dela financeiramente. Marido e mulher, não com filho, tá? E até que idade? É de eterno? Então, é assim, o problema é esse. Essas pensões para cônjuge, elas estão cada vez mais em desuso. Porque antigamente era muito comum, a mulher separava, automaticamente levava a pensão. Hoje você tem que provar sua dependência financeira. Então os juízes têm dado um tempo. Lógico, se for uma senhorinha de 70 anos, não, né? Ele vai falar, você vai pagar até morrer, porque a velhinha não vai se recolocar hoje no mercado de trabalho. Exato. Mas o que tem acontecido muito é menina de 29, 30 anos, ficou casada há 2 anos, dependeu dele esses 2 anos, abandonou a profissão aqueles 2 anos, o juiz vai dar 2 anos. Tá? Vai falar, ó, tem um mas tempo para se recolocar no mercado. Mas é assim, você vai provar a dependência. Não basta você ter sido casada com ele e achar que você vai ter uma pensão para você. Não. Agora, a sua pergunta. Se a mãe mora com a criança, Sim. o pai não tá ferrado, não tem nada. Ela não tem que pagar pensão para ele em razão do filho, porque o filho está aqui. Mas a sua dúvida primordial. Sim. Este pai não tem condições de pagar nada. Nem ele tá comendo, ele Isso. tá muito... Então, mas está comendo. O que o juiz fala é isso. Você mora, você Às come. vezes é o pai... Ah, se for morador de rua, aí não. Não, às vezes eu falo que ele não tá comendo por condições dele. Às vezes o pai, os irmãos, alguém da família tá estão fazendo cuidando. lá uma... Mas ele não extensão- exime da responsabilidade. Porque o juiz, na audiência, os juízes perguntam pro pai. Ah, não, doutor, porque eu tô desempregado, não sei o quê. E eles trazem a carteira de trabalho, né? Eu não tenho nada na minha carteira de trabalho. Você tem? Você tá registrado? Então, é o que o juiz fala. Daí, se a sua carteira de trabalho não prova nada. Falou, o senhor não mora? O senhor não come? O senhor não veste? Seu filho precisa também. O que aconteceu de um tempo pra cá? Antes era meio a meio. Criança gasta 1.000, a mãe responde por 500, o pai por 500. Não é mais assim. Hoje tem a proporcionalidade. Você ganha 1.000, ele ganha 100, então você vai responder com a sua porcentagem e ele com a dele. Uhum. Ah, entendi. Nós fizemos um processo de uma mãe que era médica no Einstein e o pai era fisioterapeuta numa clínica pequena. O menino estudava na Avenue, não sei o que, tinha uma vida diferente. E quem conseguia bancar aquilo era a mãe. Aí o pai falava, ela não precisa do meu dinheiro. Aí o juiz falou, não, precisa sim. Proporcional. Proporcional. Óbvio que não Sim. vai fazer ele Sim, pagar aquela sim. vida. A escola e Exato, ela não tem condições de pagar. de pagar. Exatamente. Mas proporcionalmente, a criança custa 20 mil reais por mês, aquela criança. Então tá bom, mas 2.000 você consegue pagar. Entendi. O resto... Você não está isento Não, da nunca. responsabilidade do filho. Exatamente. Porque o filho, ele não deixa de existir. Porque eu acho muito, assim, hoje se fala muito, né, de direitos iguais, equidade e tudo mais, e a gente tem que pensar que nós, mulheres, a gente tá no mercado de trabalho, hoje a gente tá ganhando, graças Bem, a Deus, bem, tanto quanto o homem, algumas vezes mais, outras menos, e daí fica essa situação, e que por isso que eu acho importante a gente trazer, como se a responsabilidade fosse só do homem, entendeu? É o que você tá falando. Não. Não é. E pode ser, por isso que a Mas gente tem ela que ficar... não deixa de existir. Mesmo Pra que ele nenhum esteja dos sem dois, Mas nada. para nenhum dos dois, e é o que ela falou. Exatamente. E se a mulher tem uma condição financeira maior do que aquele homem, Ela independente suporta do filho mais. nascer, estar com ela, morando com ela suporta mais do que aquele homem. E isso é importantíssimo saber, porque hoje, muitas não, é a responsabilidade do pai, é só ele, e eu tô isenta. Não. Mas olha que coisa interessante. A nossa justiça, ela vem trazendo coisas muito novas. O Rio Grande do Sul, ele é a nossa locomotiva em direito de família. Uhum. De lá vem coisas assim que você fala, que incrível. Eles estão trazendo coisas muito incríveis. Uma delas, eles estão começando a computar na pensão o tempo que aquela mulher está em casa cuidando dos filhos. Uau! Porque ela é um não está trabalho. trabalhando, Sim. porque ela está ali. Então, na hora da pensão, ah, não, mas eu vou dar 2.000, ela também tinha que dar 2.000. Aí eles computam tudo que ela faz. O tempo dela ali. Quanto custa o tempo dessa mãe? E olha a importância, eles Que valorizam é o tempo. valorizar o Exato, da trabalho mãe. do lar, É, né? exatamente. Você sabe que eu brinco, gente? Tem uma manhã da semana que eu tento tirar, porque eu sou mãe, Sim, né? vida. Sou esposa. É. Não, eu tento tirar para poder gerenciar a minha casa, Isso, eu né? sei. A maioria das vezes É. acaba não dando muito certo, porque Mas a gente tenta. né, surgem os partos e tal, mas eu tenho uma manhã uma manhã da minha semana que eu não agendo nenhuma atividade de consultório, a não ser que ela Claro. apareça, né, de uma forma imprevisível, para que eu possa, enfim, coordenar a organização da minha casa, o que Eu todo sei. mundo tem em casa, É. né? Eu chamo esse dia de dia da função. Porque quando eu falo isso, a maioria das pessoas fala, nossa, você tem uma manhã livre. Gente, Oi? é o dia É o pior. que eu mais trabalho.
gente, é pelo o amor de pior Deus. de todos. É o isso dia mesmo. que eu corro que nem Isso, uma maluca exatamente. pra colocar a vida das minhas filhas em dia, pra ver que professora que eu preciso responder, pra marcar Isso. reunião na escola, pra gerenciar o que precisa de mercado, o que precisa ser comprado, o que precisa consertar, o que precisa. E eu saio dessa manhã quase que implorando pra ir pro trabalho. Então, todas nós. Quando você fica em casa e fala, meu Deus, gente, eu não nasci pra isso. Preciso voltar pro trabalho, pelo amor de Deus. Exato. E é muito interessante e isso tem acontecido muito, e tá muito não é legal. valorizado, Não. não E é a justiça tá valorizado. começando a falar, não, ela tá em casa. É. Então fica o senhor. Não, e eu falo o Exato, seguinte, até uma frase. exato. Olha a valorização do tempo. A única coisa que a gente sabe que diminui a cada dia que a gente vive é o nosso tempo. É o tempo. Qual é o valor do seu tempo, do Pois seu tempo? é. do meu? Tudo que eu vou fazer, eu penso, eu vou pagar para alguém fazer para mim Isso. ou eu vou fazer? Quanto custa o meu tempo? né? Exatamente. Então, se de repente aquilo que eu vou fazer custa, se eu tiver que fazer, vai custar muito mais do que eu pagar alguém para Aí fazer. você faz. E aí, né? Então, é isso que é importante. O tempo é valioso. O tempo é Que precioso. bom que o Rio bom. Grande do Sul Começou com esse movimento com e esse agora tá em movimento. todo lugar. E agora você não vê mais nenhuma decisão sem falar nisso. As decisões Incrível. todas. Porque hoje em dia são poucas mulheres que estão em casa. Mas essas que estavam em casa, coitadas, ficavam numa sinuca de bico porque elas não tinham como contribuir. Você não trabalha. Exato, E você ela não faz trabalha nada. loucamente. e não entendeu? computava o tempo. Quanto Sim. custa este Esse tempo. Isso, Então, nossa, isso é sensacional. sensacional, muito bom. Sensacional. E isso independe, quando você fala da pensão, do tipo de comunhão de casamento? Isso não muda. Pensão não muda, não tá? muda. Isso que eu falo. É uma coisa interessante, você falou da equidade. A gente comete um erro muito grave. Igualdade não é justiça. Também concordo. E as pessoas acham que é. Não é. Não é justiça. Porque se você pegar um cara que sempre trabalhou fora, vamos falar do regime de casamento. Sim. Sempre trabalhou. Ela nunca trabalhou. Ele construiu o patrimônio deles. Na hora que você for dividir, você vai pensar o seguinte: o justo seria que só ele ficasse porque ele pôs o dinheiro. E o Então a valor lei. do tempo? Não, que e ela aí a tem? lei fala não. Aí é que entram os regimes de casamento. Ah, tá. Por quê? Nós temos alguns. Hoje, o convencional, se você chegar no cartório e vou casar e não falar nada, vai entrar a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Depois de casar, o que você comprou e recebeu de forma onerosa, isso é muito importante, divide em 2. Ou seja, herança, Doação, nada entra. Aí que tá o golpe. doação. Entendeu? Exatamente. É aí que quem não administra as finanças do casal toma golpe. Porque assim, a gente vê muito na hora do divórcio, nossa, mas o nosso apartamento, nossa, mas a nossa clínica, porque esses dias foi de uma clínica, não sei o quê. Não, mas foi meu pai que deu. Aí você vai na escritura, a doação pro filho. Aí a mulher sai sem nada. Sem a casa, sem Eu vi nada. esses dias uma influenciadora falando sobre isso, que tinha tomado esse Então, golpe. isso, gente, eu falo, o brasileiro, o americano já não é assim. Antes de casar, ele vai no advogado e olha tudo. Ó, o que vai fazer aqui, o que vai fazer, patrimônio, a gente já tem isso. Eles olham, o brasileiro, se você falar nisso, ele ficou ofendidíssimo. Porque eu amo. O casal não conversa Porque eu sobre amo. dinheiro, Não, né? não. E não pode falar de advogado, porque é como se fosse. Isso é muito importante antes. Porque depois não tem mais o que fazer. Depois E é como que fala a separação? A minha mãe fala assim que quando a gente casa é meu bem, quando a gente separa são meus bens. Exatamente, é isso mesmo. E na comunhão universal, tudo é dos dois. Aí comunica tudo. Antes do Herança, casamento. Antes, depois, doação, tudo. Herança, tudo. doação, tudo. Comunicação. Mas essa universal, ninguém faz. Era da Era época muito dos Dos nossos comum, pais. é. No meu pai e minha mãe fizeram. Exato, meu pai e minha mãe também. A separação é que é interessante. Porque, outra coisa, o brasileiro não pode dispor de todo o patrimônio. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma casa, tá? Eu quero doar para você. Eu não posso. A parte da legítima, que são os herdeiros necessários, tem que ser preservada. Você Então, pode assim, dispor de até quanto da sua herança? 50. 50%. Na verdade, você pode, só que você vai precisar da assinatura, os herdeiros vão ter que Os herdeiros assinar. necessários precisam abrir precisam mão. assinar. Os herdeiros necessários são aqueles que Filhos e eles pais. estão no seu testamento Na lei. pela lei. O testamento é outra coisa. Não, eles Mas estão daí- na sua herança, independente Você querer, querendo ou não. você pode deserdá-los.
Filho Pode? pode deserdar? Os 25% não tem que ficar pro filho, necessariamente? 50, né? Não, mas eu posso deserdar meieiro 50-50? Não, você pode deserdar tudo. todo mundo. Mas é assim, existem regras, Sim. tá? Então, por exemplo, a Suzane foi deserdada. Ah, tá, Então, entendi. ato Tem que ter um indigno. motivo É um ato importante indigno que pra chama. O ato possa. indigno é uma coisa muito ampla, né? Então, Uhum. depende, tem pais que entendem ato indigno e entram com o processo para deserdação e conseguem. E eu tenho uma outra dúvida. Eu não tenho filhos. Tá. Meus pais são falecidos. Eu não fiz um testamento, deveria ter feito. Deveria. Aliás, acho que todo mundo deveria fazer um testamento. Todo Acho que era até legal você falar um vou pouquinho falar. sobre isso. Mas eu não fiz testamento. Então, os meus herdeiros necessários, que seriam Não os meus filhos e meu pai, não tem. Mas eu tenho irmãos. Você é casada? Não, Você vai casar? eu não sou casada, não tenho Tá. filhos, não tenho pais. Seus irmãos vão Isso não ficar existe. com a herança. Daí, quem passa a ser os meus herdeiros, independente. Vai indo, né? Os irmãos. Daí, eu tenho um irmão que é de pai e mãe. Ó, tô complicando, mas são Não, situações que não podem faz acontecer. diferença. Não interessa se ele é de pai e mãe ou só de pai, É seu ou só irmão. de mãe. Sendo irmão, Não tem categoria de irmão. não tem categoria É. de irmão, então todos não existindo o pai, não existindo a esposa, não existindo os filhos, que são os necessários, os irmãos Passam a ser os são irmãos. os necessários. Agora quer ver eu te complicar mais? Complica. E se um dos seus irmãos já morreu? Os filhos deles. Mas é assim, como que faz? Ó, você tem R$1.000, Olha. você tem 2 irmãos. Tá bom. Um morreu. Então, Um vai receber 500 tá. e o outro tinha 3 filhos. Os 500 dele Dividir por vão três. para os 3 filhos. E se eu tenho um casamento, onde eu tenho um casamento legal e uma... Legal na lei ou legal, ok? na lei. Ah, tá. Sei. Casei no papel. Mas Tá. aí eu resolvi que eu quero namorar outra pessoa em paralelo Ah. e fico muitos anos Com as 2 famílias. com as 2 famílias. O que acontece? Graças ao bom Deus, o Supremo, num momento, acho que Jesus veio à Terra, eles decidiram que não pode, isso é recente, graças a Deus, que não existem 2 uniões. Porque, gente, o que nós estamos vendo de decisões que dividem a pensão do falecido entre a amante e a esposa, assim, é absurdo. Estava acontecendo, e aí houve um movimento muito forte da comunidade jurídica falando, vocês estão instituindo a bigamia. Porque, ok, Você então... tá legalizando a união Exato. extraconjugal. Então, o que acontece? Casado, união estável, sem discussão. Você casou primeiro, seu casamento... Porque tem esse detalhe também. Às vezes já tinha a coitada e o que você casou depois. Aí quem vale é a anterior. O primeiro Mas ela vai ter que casamento. provar, porque Vai na ter verdade que provar. ela só casou, ele casou legalmente com a 2. Isso. A 1 sempre existiu. Sempre existiu. Mas não casou Tem legalmente. filhos, tem tudo. Mas se ela provar que ela foi antes Aí vale pra ela. e aquele que casou legalmente, perde? Perde porque foi depois. O que eles estão dizendo, não pode 2 uniões. Porque no se Brasil é começam bem. proibida a bem. bigamia. Não pode. Entendeu? Entendeu? E aí Agora, não esquece só o detalhe. Os filhos de todas têm direitos iguais. são herdeiros. Independente de ser da amante, do avatar, do que for, os filhos não têm categoria. Tá. Filhos de todas as relações, é muito legal, porque às vezes tem um filho único, quando morre, parece 25 filhos. E todos eles vão ter direito, Todos se forem filhos divide o legítimos, patrimônio, e a esposa, biológicos. coitada, preocupada com o patrimônio do filho, aparece um monte. E me Uau. fala uma coisa, o que é necessário, Paty, para se instituir uma união estável? Então, na verdade, nada. Você pode. Os advogados sempre falam pro cara assim: casa, pelo amor de Deus, vai lá no cartório e casa, é um papelzinho. Porque a união estável você tem que provar. Então, de 2 uma. Ou você vai no cartório e faz um papel de união estável, por isso que a gente fala, casa, em vez de fazer união estável, porque o casamento não tem questão. Porque garante mais direitos. Não é mais fácil. Casamento, chega lá, vocês têm que lembrar que o TJ, o STJ, são todos velhinhos. Chega um certidão de casamento, já mostra que a mulher é a esposa, o negócio já muda. Isso não tá na lei, tá? Isso a gente sabe porque é assim que funciona. Na prática do dia a dia. Então, se você vai até o cartório fazer o papel da união, faz o do casamento, é a mesma coisa. Só que a maioria não faz o papel da união estável. Precisa ter relação pública, tem que estar na rua, tem que ser duradouro, não diz quanto tempo, e tem que ser com o intuito de constituir família. Ou seja, 3 coisas absolutamente subjetivas, né? Sim.
Por isso que tem o contrato de namoro hoje. O povo isso faz que eu contrato de eu já namoro. O que é tava- o contrato de namoro? Eu Conta já um pouco estava pra gente. pensando num contrato de É. namoro. Se o meu Você filho tem que fazer namorar, contrato de namoro. tem que fazer. Então fala sobre Porque isso. assim, que o eu acho que é contrato de importante. namoro diz o seguinte: estamos juntos, moramos na mesma casa, mas agora, neste momento, não temos o interesse de instituir família e não tem efeitos patrimoniais este relacionamento. Porque o problema da união estável é que ela não pode escolher regime. União estável é sempre comunhão parcial de bens. Então, entendi. tá junto, tudo que vier ali, Comunica. divide. Mesmo que tenha feito o testamento. O testado não. Não, mas não, isso é morreu, né? Se não morreu, não. Tô falando de divórcio, só no divórcio. de divórcio. Não. Eu tô preocupada já essa pessoa Não, morreu. vou matar já pra fazer o também, testamento pra você. Então, mas assim, o testamento é assim. Eu tenho R$1.000. Não, primeiro vamos começar. Eu tenho que fazer lá o meu contrato de namoro. É só O seu isso. contrato de namoro. Contrato de Qualquer namoro é um namorado pode contratinho, fazer. nome do outro, e dizendo ali as cláusulas, estamos juntos, moramos na mesma casa. Porque morou na mesma casa, o pessoal já fala, é união estável. Exato. Por quê? Você está Configura. você tá público publicamente dentro de tendo um casa. Se relacionamento. você mora dentro da mesma casa, você presume que você quer constituir família. E constituir família não significa ter filhos. Ter Um relação. casal é família. Sim. Hum. E você E já se passa... você vai 5 dias de semana você fica na casa do seu namorado, final de semana você vai pra casa dos seus pais. Isso pode configurar Como se apresenta ele na rua? meu Porque a gente- namorado. Então, aí é diferente. Isso é outra coisa. Você vai buscar testemunha. Quem não quer que você vai buscar testemunha. Porque normalmente não faz isso. É, Eles põem aliança. põe mesmo. Eles vão, apresenta como minha esposa. verdade. Você sabe que outro dia aconteceu uma outra coisa super curiosa comigo, né? Eu fiz o parto de uma grande amiga minha e ela tem uma filha adolescente, Sim. já quase adulta jovem. E aí ela estava, vou usar o termo da minha época, Sim, óbvio. paquerando Sim. um outro menino e, né, sair o tempo inteiro juntos, beijos, tá? Uma relação que na nossa época Era a namoro. gente caracterizava como namoro. E aí eu perguntei a ela, e aí, que legal, vocês estão namorando, né? Porque eu fiz o parto, eu sou ginecologista dela, Sim. sou muito amiga da mãe e tenho uma super intimidade. Falei, e aí, você tá namorando? Ela falou, não, tia. Tô ficando sério. Aí eu falei, como assim não? Ela falou, Não tem aliança. não tenho aliança. Exato. Aí eu falei, É diferente mas pra da nossa namorar época. agora, É, tem que ter aliança. aliança, senão Aí é ela ficando falou, sério. Tem é que isso ter aí. namorado, ela tem que ter aliança. Isso. Daí eu fiz, nossa, como assim tem que ter aliança? Aí, enfim, entendi, né, a resposta, Isso, tipo, ok. diferença de gerações, ok. É. Botei minha violinha no meu saco, passou um tempinho, foi muito curioso. Ela chegou, me encontrou e fez assim, tia, Aliança, tá namorando. né, tá namorando. Aí eu falei, ela falou, me pediu em namoro, Isso. ajoelhou e Exato. me trouxe uma aliança. Isso. Contrato de namoro. É. Eu falava assim, e eu pensando assim, É. mas isso na minha época era noivado, né? Então, Pra você assim, ver que esses conceitos, Se você tava eles namorando na mudaram. nossa época e você ganhava uma aliança, era uma estrelinha, era um plus. Seu namoro ficou muito Exato. incrível, Ficou muito né? sério, Não, o namoro ficou meio- muito. é uma promessa de casamento, Exato. né? Agora não, para começar o namoro precisa da aliança. Então eles põem a aliança. Antes disso, eles estão ficando sério. E antes é pegar. Antes Não, de ficar sério. Você Não, pega, se depois você ficando fica. sério, você não teve satisfações. Exato. Botou aliança, você é namorado. Só que aí você é namorado, só que você tem 23 anos. Os dois estudam em outra cidade. Eles vão dividir o apartamento. De aliança, andando na rua, shopping, cinema, toda a cidade conhece. É União o quê? estável. Então, Entendi. Mesmo sem contrato. não, com contrato. Com contrato de contrato namoro. de namoro é não. na Mas contrato se de não namoro. for, vira união Por estável isso e os que é bens Mas você vai aliança, chamar. Eu já chama, tô mas chama um de 22 e fala que você precisa fazer um contrato de namoro. Ele Mas ri eu da tua acho cara. que eu já faria isso. Aliança com contrato de namoro. Já contrato de namoro. Olha que bonitinho. Se não morar na mesma casa, não tem problema. Tá. Ele mora na mãe, outro mora na mãe, ok. Não vai dar. Mas é que normalmente eles são mais velhos um pouquinho e às vezes até para economizar. Sim. Pra que vão ficar pagando 2 aluguéis? Sim, Aluga um então, apartamento só. Estão fazendo faculdade, Pra morando eles fora. tá tudo ok. Sim. Só Porque que ninguém legalmente não pensa é assim. depois. Uhum. O problema é o depois, é os bens. É a hora que dá É a errado. hora que separa. Vamos voltar um pouquinho na questão das crianças, e eu queria falar um pouquinho sobre, que você falasse um pouquinho, Paty, pra gente, sobre guarda. Tá. Porque hoje muito se fala importante muito isso. da guarda compartilhada, e aí muita gente critica, eu realmente não entendo muito, queria que você, como especialista Uhum. aqui, contasse o que é a guarda,
o que a criança morar uma semana com o pai, uma semana com a mãe, falar um pouquinho sobre essa questão da guarda, que hoje em dia é mais comum no nosso país, e sobre guarda e residência. Isso. É assim, existe uma coisa que chama poder familiar. Antigamente chamava pátrio poder. Mudou, porque agora é poder familiar, porque, não sei se vocês sabem, mas 87% das casas onde se recebe auxílio são só mulher, a mãe e a avó, não tem pai. Então, tem que ser poder familiar, porque se fosse pátrio, não tinha. O que acontece? Dentro do poder familiar, existem algumas coisas. Uma delas é a guarda. A guarda significa quem vai ter a custódia física ali, é o dia a dia. Custódia, sabe? Não necessariamente a residência. Eu vou chegar. Então, a guarda é assim: nós vamos mudar de escola. Compartilhada, os dois conversam e escolhem. São as decisões mais importantes da vida da criança. Claro que você não tem que ligar pro pai para perguntar o que você vai mandar de lanche na lancheira. Mas assim, decisões importantes. Ah, precisa fazer uma cirurgia. Vou mudar de escola. Precisa fazer uma cirurgia. Não é emergencial, não. A gente pode decidir se faz ou não. Vai fazer intercâmbio. Isso, coisas assim. Os pais decidem juntos na guarda compartilhada. Guarda unilateral, quem tem a guarda toma as decisões, sem consultar o outro. A guarda unilateral no Brasil, ela hoje é super rara. Você tem que mostrar que há uma nocividade naquele outro, que é perigoso, que ele não tem critério, muitos pais, para serem legais, permitem tudo. E de novo eu vou falar dos pais, porque as mães são as chatas normalmente, tá? Então assim, os pais normalmente, tá comigo? Não, comigo você pode tomar uma cervejinha. Ah, comigo beleza, pega o carro, sai com a menininha. Então assim, quando você prova, tudo lembra, gente, tudo prova. Quando você prova que um deles, seja a mãe, às vezes a mãe é uma louca, entendeu? A criança fica sozinha o dia inteiro, gente, isso acontece todos os dias. A vizinha chama o conselho tutelar, tem criança de 2, 3 anos no chão lá e a mãe... abandonada. Exato. Provou isso, guarda unilateral. Não é nocivo para a criança, guarda compartilhada. Ah, mas eu e meu marido, a gente se odeia. Problema de vocês, né? Por isso vocês divorciaram. A guarda da criança é outra coisa. Aí o juiz pergunta: a mãe é boa mãe? É. Ele é bom pai? É. Ah, mas a gente se odeia. Não tem problema. O juiz fala, criem maturidade, falem por e-mail, por o que vocês quiserem, mas tem que ter a guarda. Os dois têm que ter direito. Isso é a guarda. Guarda alternada não existe na nossa lei. Que é isso. Mora uma semana com o pai, só o pai decide. Mora uma semana com a mãe, só a mãe decide. Mora uma semana com o pai decide. Ah, que é aí que mora a confusão. Exatamente. Coitada dessa criança. Coitada dessa criança. Quando a gente fala Não, isso mas muita pais... gente pensa que guarda compartilhada é isso. Guarda alternada. Não é. E não é. Não é. A guarda não compartilhada, a criança pode morar sempre no mesmo importa. lugar, por Os exemplo, dois decidem. ter um esquema de visitação, só que a decisão de coisas importantes é dos dois. São compartilhadas Exatamente. entre os pais. Mas essas decisões não precisam ser compartilhadas com o juiz. Não. Na questão lá Às vezes precisa levar porque não chega a um acordo. Tá. Aí, pessoal, entendeu? Você põe uma escola, o pai quer outra, Tá, os dois vão pro juiz para mostrar qual é a melhor e o juiz decide. Tá eu sempre acho isso o pior caminho, porque o juiz não conhece aquela família, não conhece a criança. Então eu sempre tento que os pais... E se aquela mãe decidiu entendam. colocar naquela escola e o pai foi contra, o pai pode entrar contra essa mãe. O pai, na verdade, ela vai pôr na raça. É isso. E vai ter que acionar o juiz. Pra Porque aí decidir o que de O que fato vai acontecer. Porque existe também aquele outro caso do pai ou a mãe querer pôr numa escola mais fácil para não dar trabalho, que não tem lição, que não sei o quê. E o outro fala: não, ele tava numa escola boa, Sim. aquilo era ótimo. Juiz. O juiz vai entender. Ai, gente, mas olha, o juiz Então, tem tanta coisa pois pra fazer, é, né? Vamos ter então, maturidade não tem. e usar a nossa cabeça pensante em prol e bem das crianças Então, que um dia serão adultos e isso. enxergarão exatamente Exato. quem é cada um, né? E sabe o que é o que a gente falou rapidinho de abandono de incapaz? A gente sempre pensa na criança, mas essa criança vai ser adulto e você vai ser um idoso, e se ele te abandonar, é abandono de incapaz Então, também. aproveitando, me fala um pouco sobre paternidade e maternidade socioafetiva e abandono, tem um nome isso, abandono afetivo. O afetivo. Então, vamos lá. A paternidade e a maternidade socioafetiva também é recente. Não é recente, tá? 2011, mas por direito isso é recentíssimo. Então, o que ele diz? Que você pode inserir na certidão de nascimento da criança a madrasta ou o padrasto, que tem uma figura importante para a criança. Que bacana. Muito legal. Qualquer idade? Qualquer idade. Depois dos 18, a criança não é mais criança, ela vai lá e ela Não mesma depende insere. do juiz, é Aí, só ir no cartório. No cartório, o 18 ele vai sozinho. E vai estar escrito o quê? Padrasto?
Não, Pai. pai socioafetivo. Pai. Pai, Dois sócio- pais. Que E o bacana, interessante porque padrasto eu acho uma palavra é tão pesado. dura, né? Não, E sabe o que- madrasta Madrasta também pai dura. socioafetivo, vai não é só isso? pai. Vai pai também? Não qualifica o Não pai. qualifica o Ah, pai. Ela que herda bom. dos dois. E as obrigatoriedades também Dos passam a ser dois. dos dois. Então, se o padrasto é incluído Separar. na certidão, ele também passa a ser E se ele responsável separar, pela ele paga pensão. alimentar- Isso. alimentícia. Mas ele divide? Fica- Não. Não, nada. Não. Entendi. Entendeu? Mas se separar, ele tem que ter Direitos e responsabilidade. deveres. Não, mas Exato. eu fico pensando o seguinte, o pai tá pagando a pensão, daí entrou o pai socioafetivo. Isso. Tô pensando na complexidade da coisa, Isso. entendeu? Mas é complexo Sim. mesmo. Daí, Só essa vai melhorar a criança- vida dessa criança. Só vai Porque vai vir melhorar duas pensões. Duas pensões. E duas visitas. Porque normalmente, se o padrasto faz isso, o padrasto é mega querido, adora a criança. Sim, sim. E E às vezes isso. até o pai gosta desse padrasto. Porque a gente Então, fica é querido. raro, mas acontece. Então, e. E isso também pode ser a madrasta. Sim, claro, mas Uhum. é raro. É porque, não, É a gente tá raro, falando das coisas é. mais Eu vou dizer usuais. que na minha família eu tenho casos de separação que a madrasta é tão bacana e que se E dá- continua. que continua. E eu tenho amigas minhas que têm segundo casamento que tem essa relação tão boa que você fala, é raro, que pra mim não é raro. É Que tão, legal, é que tão ótimo, frequente que ver essa incrível. relação É. bacana entre pai E e padrasto, padrasto, que bom. mãe e Mas madrasta. isso é tão básico, né, Puxa, gente? aí a criança é tão feliz. Não, e eu Maturidade falo, ouvida. gente, excesso de amor. Um monte de tios. Tio esse, a tia, aquela tia. Ótimo, é super bom. E o interessante dessa maternidade. Olha só que interessante. Vocês sabem por que foi criada essa lei? Não. Essa lei é muito interessante. Porque a mãe casava com um cara. Esse cara ficava lá 8 anos, criando o pai biológico, a gente fala o Bill não tá em lugar nenhum. Então o pai tá ali. Separou, ela virava pra ele e falava, você não é nada dele, some. E ele não tinha nenhum direito. E ele não tinha nenhum direito. Não podia nem ver a criança. Nada. Que ele criou um amor Nunca. gigante. Não podia ver, não podia participar. Porque quando é maior, a criança fala, não, vou ver ele, tchau. E agora, quando era assim, Ai, que sofrimento. isso, e o sofrimento, e pra criança. Pros dois. Porque a criança perdeu tudo. Ela não teve aquele pai que sumiu, então beleza, substitui por esse aqui. Aí, de repente, Perdeu de novo. perdeu de novo. Ai, nossa, E pra me dá vontade de sempre, chorar. e sempre É. também. Nossa. E aí você olha pra mãe e fala assim, mas presta atenção, pensa nele. Não, ele não vai fazer bem nenhum pra ele. Porque se não tivesse me traído, devia ter pensado no filho antes. Usa como moeda de troca. Não vai dar. Entendeu? E aí esse cara pode entrar com uma ação, provar a socioafetividade e conseguir, mesmo que a mãe não queira, provar que ele tem direito de Bacana. ver. E essa criança pode pedir a inclusão dele como pai a partir dos 18 anos. Sozinha. 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 Antes disso, não. Ela não pode Ela falar, não pode, lembra? porque ela não Nunca pode falar. pode Ela falar. não tem poder de fala. Exatamente. Poxa. Então, ela E não o pode. que é O o abandono abandono afetivo. afetivo? O abandono afetivo é o Bill que sumiu, que eu acabei de falar, o biológico. O Bill faz o filho, e eu brinco que o aborto masculino já existe, porque ele faz o filho e tchau, né? Se morreu, se não morreu, ok. É que tristeza. Eu gostei dessa terminologia, porque é Eu triste. falo, gente, tá instituído. Porque não é que ele não mata, mas se viveu ou não, ninguém não sabe, some. Aí sumiu, né? Aí você acha, entra com ação, acha que o cara é registrado não sei aonde, consegue descontar a pensão lá na empresa, a pensão vai caindo. Vamos dizer que seja isso. E nunca vem ver esse filho. Nunca. Um belo dia, a mãe vira e fala, olha, meu filho tá fazendo psicólogo, meu filho tá todo arrebentado por dentro, eu acho que isso não existe. Aí veio essa lei. O abandono afetivo tem que ser quantificado. Os tribunais têm dado 25 mil reais por ano de indenização. Porque você... A partir do momento que o pai deixou de vir. nunca viu normalmente, Não, né? mas vamos lá. Mas não pode retroativo. Não, é sempre da partir- citação. lembra da citação. Sempre a partir da da citação. citação. Entendeu? Mas assim, mas o tribunal pode dar para trás. Ele vai ser devedor a partir dali, mas o tribunal vai quantificar os anos. Tá. Ele Então, pode você dar. ficou 10 anos, são 10 anos que você deve. Porque nesses 10 anos, a mãe se virou sozinha, ela sustentou sozinha, porque muitas vezes não tem essa pensãozinha que eu Não, falei e o pra você. estrago emocional dessa criança é Emocional. impagável. E às Nunca vezes vai- nunca. irreversível. Exato. Não, é irreversível. impagável. É. Sabe? Porque a minha mais velha, ela tá fazendo estágio de pedagogia numa escola. E ela fala, mãe, no dia dos pais, ninguém foi, porque não tem pai. Isso que a escola é objetivo, tá? Os pais não... Um tava com o padrasto, alguns com o vô, e poucos pais. Falei, gente, e como é que você corrige isso no peito depois? No coração. Quanto então. custa isso, né? Não custa, não tem. Não é Não tem. mensurável. Porque depois, esses meninos vão crescer e de duas uma, ou eles vão virar um mega pai pra suprir aquilo, ou eles vão achar que aquele comportamento é padrão. ok.
Eu falo pro meu marido, filho Sim. de pais separados, o pai foi presente por um tempo e depois não mais. Uhum. E eu sempre pensei nisso. Quando eu me casei com ele, eu falei, ou ele vai ser um super pai, ou não sei que tipo de pai ele vai ser. Sim. E ele é um pai tão Ai, que incrível. delícia. E eu às vezes falo, poxa, eu acho que você é melhor do que eu como mãe. Sim. E ele fala, Lu, eu tô tendo a oportunidade de dar aos Olha. meus filhos. Ele falou, você não sabe o que é um dia dos pais? Você tem que ligar pro pai dos seus amigos para dar dia Ai, dos pais, gente. entendeu? Você Me não dói sabe, ouvir dói isso. no coração. Ai. No dia dos pais, você tem lá uma apresentação, você tá jogando basquete, Isso. você olhar na arquibancada achando que seu pai vai estar lá te Não vai. assistindo, e ele nunca foi, entendeu? Gente. E o pior de tudo, e vou dizer até, que às vezes no final da vida, esse pai, principalmente porque geralmente Aparece e precisa. esse filho, até por causa que da dor e do contexto todo que ele se formou, né? E da Uhum. força dessa mãe que Exato. criou essa criança, muitas vezes sozinha, É. independente de um companheiro, né? Ela teve que ser muitas vezes pai e mãe e tá ali, né? Tentando suprir essa necessidade. É incrível como no final da vida, esse pai reaparece, né? E dizendo que ele é o melhor pai do mundo e que ele Principalmente precisa se o de filho ajuda. é bem-sucedido. Precisa de ajuda. E que os filhos precisam de ajuda. Então. Então, A gente brinca, a gente fala que a gente tem os pais de Instagram. São os pais de data. Ele aparece, tira as fotos, posta no Instagram com textinho e some. Esses aparecem nas datas. Eu tenho até uma última dúvida, porque eu juro que nosso tempo tá super... Mas a questão... irmão. É complicado isso, mas vamos pensar que eu tenho um irmão que tá passando fome, tá super mal, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas esse irmão... Você é responsável. É isso que eu queria saber. Legalmente. Legalmente, eu sou responsável. Tá, isso é importante. Mas eu sou responsável para ele não passar fome, é isso? Exatamente. Você, por exemplo, se você falar, vou trazer para minha casa. Pelos filhos dele, não. Vamos pensar, ele tem filhos que ele teria que pagar pensão. Os filhos podem te acionar. É assim, tá? Alguém da família paterna é responsável por aquelas crianças. Obviamente que você vai seguindo uma ordem. Então, vai primeiro o pai, depois os pais do pai, não tiver jeito, os tios. E daí, se tem mais irmãos, todos os irmãos entram na dança. Não é que é um irmão que vai ser responsável. É que normalmente eles escolhem o rico e pedem pro rico, entendeu? Mas daí o rico pode acionar todos os outros. Aí o rico vai ter que entrar com processo contra os outros irmãos para dividirem, eu falo BO. Mas aí o juiz entende que todos os irmãos que têm na condições proporcionalidade, na proporcionalidade. E eu vou falar para você, falando um termo real, é uma grande sacanagem. Sim. Porque com o irmão é pior ainda. Porque o pai, a gente ainda fala, o pai e a mãe, vocês que criaram mal, olha aí, ó, ele não tem responsabilidade. Sim. Agora o irmão, ele tá com a vida dele redondinha. Aí ele tem que pagar a pensão. Qual é a vantagem de ser cisne? É melhor ter um Então, patinho feio. Esse é o problema, entendeu? Não é? É essa a sensação que a população está. Não vale a pena ser correto. Não vale. Isso é muito ruim. É muito. A desesperança dos bons é a pior perigoso. desgraça que existe. Isso acaba com a sociedade. Isso está acabando com a nossa. Porque as crianças acham que não vale a pena ser legal. Porque outro dia eu chamei a atenção da minha filha, falei, você só para de fazer o que tá fazendo para chamar a atenção do que tá aprontando. Falei, não vale a pena ser bonzinho. Porque ele só tem a atenção da tia quando apronta. E a gente faz isso também. Você sabe que eu agora vou contar uma passagem minha com meu pai. Eu mais velha, tô quase o ano que vem, cinquentona. E faz alguns anos eu cheguei pro meu pai e falei... Ô pai, eu tô muito triste, eu demorei muito tempo para falar isso para você, mas acho que chegou o momento de falar que você me criou a vida inteira para só ver o lado bom das pessoas. É como se o mundo só tivesse pessoas boas. E isso, hoje, eu já estava com uns 40 e muitos, me fez muito mal. Porque eu sempre fui com o coração muito aberto, achando que todo mundo era correto e todo mundo era bom. E eu dava o meu melhor para todas as pessoas, porque para mim isso era o correto. E poxa, pai, você não acha que era importante mostrar para mim, desde pequena, que existia maldade, existia coisas ruins? E daí ele falou uma coisa bonita e que daí eu falei, não consegui nem ficar triste com o meu trauminha de infância. E ele virou e falou, filha, eu tentei te ensinar desde pequena que todas as pessoas, mesmo as boas, têm um lado ruim. Só que quando você olha para as pessoas e você tenta tirar dela o lado bom e a melhor coisa que ela pode te dar, o mundo vai ser melhor.
E eu concordo Então, com ele. eu acho que eu vou dizer isso, mesmo nesse mundo onde a gente vê que as coisas não são tão corretas Não, e nem tão certas, é, talvez todo mundo tenha um lado bom e um lado ruim. todo mundo tem. Sim. Vamos tentar tirar das pessoas o lado bom e mostrar para elas que ser bom vale a pena. Que vale a pena, exatamente. A gente, quando senta com os casais, eu sempre falo isso. Eu falo, vocês não deram. Eu tenho um exemplo pra gente encerrar, que eu tenho um exemplo assim. O relacionamento é uma pizza. Um homem e uma mulher é aquilo ali. Se como marido e mulher a gente não deu certo, é uma fatia. Ali tem o pai, ali tem o filho, tem o irmão, tem o amigo, tem o profissional. Não dá pra você tirar tudo, falar nada dele presta. Não dá, porque você se apaixonou por ele. Então, alguma coisa boa tem ali. Mas é muito difícil, mas é muito válido tentar, eu penso. Que é muito Paty, gostoso. quero muito te agradecer. Imagina. Foi incrível, gente. Esse podcast foi quente, a gente não parou de falar nem por um segundo, porque o tema é incrível e a gostoso. pessoa que está aqui com a gente entende muito, sabe muito, e eu queria muito te agradecer por Obrigada estar a você, Moura. Adorei estar com vocês. Foi muito bom, Lu. É uma delícia. É muito gostoso falar do que a gente gosta, né? aqui. Com certeza. Obrigada, Paty, por nos Imagina. ensinar. E fica aí a dica para vocês seguirem a Paty no Instagram. Depois a gente vai colocar aqui o link dela. Obrigada, Paty, por nos ensinar. A gente só aprende com vocês. Muito obrigada mesmo, de Obrigada. coração. Até a Beijo. próxima. Tchau, Beijo. tchau.